Bom, pessoal, a ideia da aula de hoje é que a gente faça o encerramento das aulas que nós tivemos até agora. Quer dizer, nós olhamos inicialmente como o corpo humano está estruturado, seja no sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular e tegumentar. Quer dizer, nós vimos estruturas que dão sustentação, permitem movimento, além de outras funções que a gente estudou, nos dão a forma. Recobertos, revestidos então por aquele tegumento, nós vamos ter um aspecto efetivamente do que nós conhecemos no indivíduo ao o visualizar. Então, nós temos a visualização de um indivíduo, mas é importante que nós saibamos que, por baixo desse tegumento, que pode nos dar informações sobre a saúde desse indivíduo, e isso é extremamente importante para profissionais de saúde, por baixo então desse tegumento, nós vamos ter a projeção de músculos, ossos ou a projeção um pouco mais profunda de diversos órgãos. Então, existem algumas referências anatômicas na superfície que são importantes para a gente saber o que está ali profundo a elas. Por quê? Porque muitas vezes um profissional de saúde precisa fazer determinadas avaliações corporais no indivíduo para saber se ele tem confirmar ou não a suspeita de alguma doença, algum problema que esse indivíduo possa ter, e a gente muitas vezes está baseado nessas referências anatômicas. Então, a ideia é o de que, se eu remover o tegumento desse indivíduo, eu vou ter várias projeções que me são informativas e são importantes para o exame do indivíduo. Então, por exemplo, seja já da região cervical, ou seja, da região do pescoço, a gente verifica descendo pelo pescoço, um de cada lado, desde aqui de trás das orelhas. Se eu passar os meus dedos lateralmente o pescoço e projetar eles agora para frente, eu consigo pinçar um músculo que a gente chama de músculo esternocleidomastoide, aquele músculo de nome horroroso, mas é muito fácil da gente entender de onde que ele vem para onde que ele vai. Por quê? Porque ele tem ponto de fixação na clavícula, que é esse osso que se projeta aqui na base do nosso pescoço, projeção no externo, que é esse osso bem mediano aqui anterior à nossa cavidade, à nossa caixa torácica. Então, ele se projeta no externo, na clavícula, e se direcionando superiormente e para trás, ele chega até uma região que a gente pode palpar aqui atrás da nossa orelha. Se vocês olharem aqui no videozinho pequenininho, peguei aqui o lóbulo da orelha, eu passo meu dedo agora por trás da orelha e eu sinto no osso uma protuberância aqui atrás. Essa protuberância a gente chama de processo mastoide e eu vou conseguir perceber que dessa protuberância sai esse músculo que se projeta aqui para frente. Por isso que ele recebe o nome de externo, do externo, cleido de clavícula, mastóide de processo mastoide. Com esse músculo, além dele se projetar lateralmente no nosso pescoço, ele também já nos permite ter algumas referências anatômicas de projeções na nossa superfície interessantes, porque a gente consegue perceber a presença, a localização do externo, a localização da clavícula e do próprio processo mastoide. Além disso, eu consigo perceber esse músculo anterior à região peitoral. Nos homens é mais desenvolvido, nas mulheres é menos, por conta da quantidade de testosterona. Claro que também vai depender muito do indivíduo, se ele é mais ativo ou menos ativo. Agora, independentemente de ter um músculo mais ou menos desenvolvido, a gente consegue, colocando a mão anterior aqui ao nosso peito, se a gente pegar e projetar o nosso braço estendido para frente, projetar ele para a linha média, fizer a adução desse membro superior, a gente consegue sentir esse músculo peitoral se contraindo. Então, a gente consegue perceber onde é que ele está, até onde que as fibras dele se projetam. Também, anteriormente, eu consigo visualizar, agora na região abdominal,
o músculo reto abdominal. Claro que não é em todo mundo que ele está mais desenvolvido, muitas vezes nós temos uma camada de tecido adiposo maior anteriormente a ele, então é um pouquinho mais difícil de perceber em algumas pessoas. Mas é aquele músculo que a gente já viu na aula de sistema muscular, que possui vários ventres, então é um músculo poligástrico. O nome dele é músculo reto abdominal, o famoso tanquinho. Além disso, eu ainda consigo perceber aqui em cima do meu ombro, se eu levantar o meu braço, eu consigo perceber esse músculo contraindo. Então, eu vou ver que ele tem tanto fibras musculares mais anteriores, bem superiores e mais posteriores. E esse músculo recebe um nome de músculo deltoide, porque se eu abrir ele e achatar, espalhar ele, ele tem um formato de um delta. Entre o membro superior, a raiz, a base aqui do meu pescoço e a cavidade torácica, a caixa torácica, eu tenho uma região que é o encontro dessas três regiões. E essa região eu vou chamar de axila. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Quando eu olho ainda o tórax numa vista anterior, eu vou perceber que eu posso distribuir linhas imaginárias que são referências interessantes para o meu estudo, ou para eu entender estruturas que estão mais profundas a elas. Então, em posição bem mediana, eu vou perceber essa linha médio-external, que está então passando exatamente em posição mediana sobre o externo. Já a linha external, ela está passando pela borda, pela margem lateral do externo, seja à esquerda, seja à direita. Outra linha importante é uma linha que aqui está um pouquinho torta, está um pouquinho lateral, ela tinha que ser um pouquinho mais para medial aqui, eu vou depois consertar. Essa linha aqui que passa no meio da clavícula, então ela estaria mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Então, a gente consegue sentir, a gente consegue palpar a clavícula, vai andando até essa região do ombro, então a clavícula teria esse tamanho todo. A metade dela, se eu conseguir acertar, seria mais ou menos aqui. Então, aqui eu teria essa linha hemiclavicular, M de metade, de meia clavícula. Então, a linha hemiclavicular, ela é um pouquinho mais mediana em relação ao mamilo, tá? Isso é uma referência interessante, depois eu vou consertar. E entre a linha hemiclavicular e a linha external, nós vamos ter uma linha paraexternal, ela está equidistante entre essas duas linhas, e que também é referência anatômica para algumas atividades. Além dessas linhas aqui anteriores no tórax, a gente também percebe uma linha axilar anterior, daqui a pouquinho eu falo dela. Quando a gente olha agora numa vista posterior, esse tórax, eu vou falar do dorso. Quando eu vejo o dorso, eu consigo perceber vários músculos e a projeção de ossos. Então tem um osso, da mesma maneira que eu via a clavícula anterior aqui no tórax, posteriormente eu vou perceber um outro osso que tem esse formato triangular, que é a escápula. A escápula é importante porque é um dos pontos também de fixação do próprio membro superior e que dá a movimentação ao próprio membro superior, porque ela é fixada à nossa caixa torácica por uma quantidade enorme de músculos e músculos muito fortes. Então, o que nós vamos perceber é o seguinte: nessa vista posterior, como eu comentei com vocês, por trás aqui das orelhas, eu percebo o processo mastoide, então eu também consigo ver um dos pontos de fixação daquele músculo esternocleidomastoide. Consigo ver, agora vindo desde a região cervical, desde a base aqui do crânio, descendo até a metade do meu dorso e se projetando aqui junto dessa região aqui onde está a própria escápula, esse músculo aqui em forma de trapézio, esse músculo bem triangular,
que recebe o nome de músculo trapézio, um músculo achatado bem largo. Também percebo, como eu comentei com vocês, agora a região posterior do músculo deltoide. E o que é interessante a gente perceber? Falei para vocês da escápula, e a escápula aqui nessa imagem, onde foi tirado, nesse desenho onde foi tirada a parte da musculatura mais superficial, a gente tem ideia de como essa escápula está apresentada. Então, ela tem essa margem medial ou mediana, essa borda inferior e essa projeção mais lateral. Quando ela se projeta mais lateralmente, existe uma espinha, ou seja, uma elevação de osso. Ela é um osso plano, irregular e plano ao mesmo tempo, então ela é plana aqui, e tem essa projeção de osso para trás. Essa projeção de osso, como a gente já comentou na aula de ossos, é um ponto de fixação de muitos músculos, e vocês veem que tem músculo aqui em cima, aqui embaixo, exatamente essa a intenção, esse ponto de fixação. Essa espinha da escápula, essa projeção aqui de osso, vai ser uma referência anatômica interessante. Se vocês colocarem a mão por trás do ombro de vocês, já no dorso, e forem palpando, vocês vão sentir uma estrutura mais dura que, se vocês moverem o braço para cima e para baixo, vocês vão perceber que ela se move, ela vai se posicionar mais horizontal, mais vertical. Por quê? Porque com o braço posicionado em posição de descanso, por assim dizer, ela está mais próxima, um pouco mais horizontal. Se eu elevo esse braço, ela se projeta lateralmente, então aquela borda inferior, ela se projeta agora aqui lateralmente, a margem mediana se projeta agora aqui inferiormente, e aquela espinha que estava mais horizontal, agora ela se apresenta mais vertical. Então, são referências anatômicas até para saber onde é que está exatamente a escápula. Por que a gente tem que saber onde está a escápula? Porque depois, no exame físico, na avaliação física de um indivíduo, existem pregas cutâneas que são feitas e se usa o grande dorsal, a própria região axilar, a margem, aqui a borda inferior da escápula, ou a região peitoral como referências. Por isso que é importante saber onde que essas estruturas se projetam. Falei do grande dorsal e aqui eu vou mostrar para vocês onde é que ele está. A gente já viu na aula de músculos que ele tem aquela grande aponeurose, né, que é o equivalente a um tendão, só que é achatado em formato bem largo, né, e achatado com a mesma estrutura molecular de um tendão. O que o grande dorsal vai fazer? Ele vai se projetar desde essa região do dorso até o nosso braço. Então, ele é importante para baixar o braço ou projetar o braço para trás. Se vocês quiserem sentir como é que ele se move, ou vocês pegam uma cobaia, né? Alguém em casa, ou vocês mesmos fazem. Vocês podem pegar a mão direita, coloquem por trás das costas para o lado esquerdo agora, sintam onde está talvez o grande dorsal, e se vocês fizerem esse movimento para trás ou para baixo do braço de vocês, vocês vão sentir esse músculo contraindo. Aí, sentindo ele contraindo, vocês sabem que vocês estão pegando algumas dessas fibras desse músculo. Então, aproveitem que vocês estão em casa, vocês não estão ao lado dos colegas, não vão pagar mico ao lado dos colegas. Aproveitem alguém em casa ou façam vocês mesmos na frente do espelho ou assistindo a aula e vão apertando os pontos, palpando, sentindo a contração dos músculos, sentindo onde estão os ossos. É o momento de se descobrir, é o momento em que a gente volta a ser criança e vai se descobrindo do que a gente é feito. Eu acho que é uma aula bastante divertida. Agora, numa vista ainda posterior, como eu comentei com vocês, numa vista anterior eu tenho linhas imaginárias, numa vista posterior eu também vou ter linhas imaginárias no dorso. Então, seguindo os processos espinhosos, que eram aquelas projeções das vértebras que se projetavam aqui para trás, e a gente, nas pessoas mais magras, a gente consegue sentir elas e contar elas direitinho, a gente consegue passar uma linha imaginária sobre essas projeções, sobre esses processos espinhosos,
e essa linha recebe o nome de linha vertebral. Seguindo agora a margem, a margem mediana da escápula, eu vou passar uma linha escapular por cima daquela margem mediana da escápula, equidistante entre a linha escapular e a linha vertebral, eu tenho a linha paravertebral. Ela me indica ponto de fixação de muitos músculos posturais, por isso que ela é usada. Ainda, pensando na axila, a gente já vai falar dela, eu vejo aquela linha axilar posterior. Bom, agora pensar na axila, primeiramente, o que é a axila? A axila é uma região de transição. Ela é uma região de transição do quê? De 3 outras regiões. A raiz do pescoço, a base do pescoço, o ponto de fixação do membro superior e a região lateral da caixa torácica. Então, é um ponto de transição entre essas 3 regiões, membro superior, pescoço e tórax. Como eu comentei com vocês, quando eu olho numa vista anterior, eu posso traçar uma linha, numa vista posterior, eu posso traçar uma linha. Essas linhas são o quê? As linhas axilares anterior e posterior. Essas linhas, elas são delimitadas pela presença de uma prega. Uma prega é uma elevação de tecido, onde normalmente eu encontro tendões ou músculos por baixo. Então, essa prega, essa elevação, e a gente consegue pinçar ela, palpar ela, nada mais é do que um dos pontos de passagem do próprio músculo peitoral. Então, essa prega é formada pela passagem do músculo peitoral por baixo da pele. Já a prega axilar posterior, que vai dar origem à linha axilar posterior, é o ponto de passagem do músculo grande dorsal. Então, nós temos essas duas elevações dando origem às linhas axilares anterior e posterior. E entre elas eu vejo uma fossa. Essa fossa é chamada de fossa axilar. No meio dela, equidistantes aquelas linhas, eu tenho a linha axilar média. De novo, essas linhas são referências importantes para a gente fazer, por exemplo, a avaliação de pregas cutâneas. Tá? Isso é um ponto importante. E o que passa aqui nessa fossa axilar? Ela é extremamente importante porque aqui é o ponto de passagem de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, para nutrir ou para o membro superior ou informar, ou levar sangue de volta para o nosso corpo, ou informar sobre o estado em que esse membro superior se encontra, por exemplo, em relação à inervação, ou também determinar movimentos daqueles músculos, contração daqueles músculos. Então, uma região muito importante. Quando eu olho ainda a parede torácica e a parede abdominal, eu vou perceber o quê? Como a gente falou, eu posso, observando a superfície desse corpo, projetar o que está profundo a ela. Então, eu posso projetar estruturas no tórax, eu vou saber, utilizando aquelas linhas, eu vou saber se eu estou próxima de coração, de determinada região do pulmão, da traqueia, enfim, de várias regiões de interesse para avaliação física de um indivíduo. Posso usar elas como linhas de referência, como uma referência anatômica para avaliação física de um indivíduo, mas eu também posso não só projetar dessa maneira, como entender onde estão também órgãos internos na cavidade abdominal. Então, existe também uma avaliação usando outros tipos de linhas para estudar a cavidade ou a distribuição de estruturas dentro do abdômen. Eu vou perceber que existe uma projeção a partir daquela superfície de estruturas mais profundas. E o que eu posso fazer? Eu posso dividir essa cavidade abdominal de maneiras diferentes para tentar estudar ela. Então, existem duas formas principais da gente dividir a cavidade abdominal em 4
quadrantes, né? Em quadrantes, seria no número de 4, ou em 9 regiões. Então, quando eu faço a divisão do abdômen em quadrantes, eu faço o quê? Eu uso a cicatriz umbilical como minha referência. Então, eu traço um plano horizontal sobre essa linha umbilical, sobre essa cicatriz umbilical. Então, eu chamo essa linha de linha transumbilical, porque ela passa por cima do umbigo. Também aproveito essa linha média ou a linha alba, que é um ponto de fixação dos músculos reto abdominal à esquerda e à direita, e eu tenho um tecido tendíneo que une esses dois músculos. E esse tecido é uma referência importante, não tem vascularização. E é muito interessante, muito útil se a pessoa tiver, antigamente isso era feito, hoje em dia se faz de forma mínima, né? Porque é uma cirurgia muito grande, se pode abrir em cima dessa linha alba de maneira a não ter sangramento. Então, antigamente, várias cirurgias grandes exploratórias eram feitas sobre a linha alba de maneira a se conseguir ter menos sangramento. Agora vocês imaginem o tamanho da cicatriz que esse indivíduo tinha depois. Bom, voltando aqui, usando então a linha média e a linha transumbilical como referências, como dividindo os setores, eu posso ter a delimitação desses quadrantes. Um quadrante superior direito, um quadrante superior esquerdo, um quadrante inferior direito e um inferior esquerdo. Por que isso é importante? Porque pensando nesses quadrantes, eu posso agora projetar que órgãos internos, e a gente vai ver a partir das próximas aulas, que órgãos internos eu encontro nesses quadrantes. Então, onde que eu vejo o fígado, por exemplo, o fígado estaria aqui, ó, ele ocupa parte do quadrante superior direito e parte do quadrante superior esquerdo, ele é muito grande. O estômago está no quadrante superior esquerdo. Então, vocês veem que eu consigo já delimitar ou determinar onde que eu vou encontrar. Então, por exemplo, numa avaliação física de um paciente, fazendo determinadas manobras, consegue palpar ou sentir a consistência ou como se apresentam determinados órgãos, sabendo em que quadrante eu estou avaliando. Ou também um pouco mais elaborada de se avaliar, que agora não é usando 2 linhas, mas 4 linhas. Então, eu traço primeiro uma linha sobre o plano costal, ou seja, por baixo da cartilagem costal, das costelas aqui, que se projetou até essa região, então eu passo aqui por baixo das costelas. Eu passo outra linha anterior aqui, onde tem um tubérculo, aqui é plano transtubercular, o tubérculo aqui junto dessa crista ilíaca, nessa região anterior aqui da crista ilíaca. A gente consegue perceber essa região, ela é mais proeminente. Então, eu traço um plano transtubercular, um plano transcostal. Aí eu aproveito uma linha que a gente já viu antes no slide anterior, que é aquela linha que passa no meio aqui da clavícula, é a linha hemiclavicular, tanto à esquerda como à direita. Com isso, eu dividi agora esse abdômen em 9 regiões. Com isso, eu tenho uma região chamada hipocôndrio direito e outra chamada hipocôndrio esquerdo. E por que elas recebem esse nome? Porque elas estão por baixo de toda aquela região de cartilagens costais. Vocês lembram na aula de ossos que as costelas elas apresentam uma parte de osso e uma parte de cartilagem. Então, quando a gente viu lá a aula de articulações, é aquela cartilagem articular que é permanente. Então, eu tenho essa região ainda com cartilagens presentes. Por isso, condros vem de cartilagem, hipocôndrio é abaixo da cartilagem. Hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Entre elas, eu tenho uma região que eu chamo de
epigástrica, ou seja, acima da barriga, acima do ventre, acima da região gástrica. A região gástrica a gente chama de região umbilical. Ao lado direito eu chamo de flanco direito, ou em alguns livros vocês vão ver sendo chamado de região lombar direita. E também eu vejo flanco esquerdo ou região lombar esquerda. Na linha mais inferior eu vou ter a região inguinal direita, região inguinal esquerda e, como essa aqui era epigástrica, agora aqui eu vou chamar de região hipogástrica. Bom, o que é interessante aqui? Nessa região aqui inferior, eu falo que eu estou numa região da cavidade abdominal mais inferior que a gente chama de pelve. Na pelve, eu vou encontrar então uma delimitação anterior que é interessante. Vários de vocês já devem ter falado, já devem ter ouvido as pessoas falando, região inguinal, ou a pessoa está com uma íngua, o que é? Na aula lá de circulatória a gente vai ver qual é a origem dessas estruturas. Mas o que é importante? Qual é a referência anatômica para isso? É a presença de um ligamento desde aquela tuberosidade aqui, ou daquele tubérculo aqui junto da crista ilíaca, tá? Aqui na frente, até o púbis. Existe então a formação de um ligamento que se projeta aqui do tubérculo superior até o púbis e é chamado de ligamento inguinal. Esse ligamento inguinal, tanto direito como esquerdo, vão ser importantes por delimitar o que é aqui para dentro região ventral ou abdominal ou pélvica e aqui para baixo o que é membro inferior. Então, eu estou já falando de coxa ou de quadril nessa região, eu já estou próximo aqui do fêmur, então eu falo de coxa, e aqui pelve. Então, o ligamento inguinal vai ser uma referência importante. Por dentro, por baixo dele, vão passar várias estruturas vasculares, nervosas, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, eu falo da região inguinal direita, região inguinal esquerda e região hipogástrica. Então, vocês veem que agora eu consigo traçar de uma maneira um pouco mais precisa onde estão localizadas várias estruturas, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, usando aquele mesmo exemplo que a gente viu antes, o fígado, agora ele ocupa o hipocôndrio direito inteiro, a região epigástrica, boa parte dela, e ainda um pedacinho do hipocôndrio esquerdo. Às vezes, um indivíduo que tem um fígado muito aumentado, e vocês vão se deparar com situações como essas, o fígado ele ocupa ainda uma parte do flanco direito e uma parte da região umbilical, ou muito mais da região epigástrica. Então, vocês vão começar a entender que eu posso, usando essas linhas imaginárias, eu consigo projetar o que é o tamanho correto, o que é o tamanho errado, o tamanho anormal dessa estrutura, por exemplo. Em relação a essas linhas, a referências anatômicas, eu queria chamar atenção a isso. Agora a gente tem um desafio aqui que eu vou tentar nos próximos 5 ou 6 minutos, mais ou menos, apresentar para vocês o seguinte, é um material complementar que eu sempre deixava para a gente discutir em aula prática, mas eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa ainda mesmo assim à distância. Então, outras informações que são referências anatômicas para vocês. Nós não vamos dar todas as referências, eu chamo a atenção do que é mais interessante para a nutrição. Então, voltando de novo, falei que a gente ia comentar muito sobre ele, o músculo esternocleidomastoide. Então, de novo, ele está posicionado desde essa região aqui do processo mastoide, atrás aqui da nossa orelha, ele se projeta em cada lado aqui da região cervical ou da região do nosso pescoço e se fixa tanto na clavícula como no externo. Então, na gente mesmo a gente consegue palpar ele, consegue sentir ele se projetando, ou se vocês tiverem uma cobaia, aperta o pescoço da cobaia, sem esganar, por favor,
vocês peguem, vão sentindo esse músculo como ele está posicionado. Uma coisa interessante, peçam para a pessoa virar de lado, vocês vão ver esse músculo se projetando. Estou tentando aqui toda torta ver. Então a gente consegue ver a projeção desse músculo. Aí a gente consegue palpar e agora subir. Claro, vocês vão ficar com o pescoço vermelho, não é problema, é só para a gente aprender como palpar esse músculo. Por que ele é importante? Porque depois a gente precisa identificar estruturas da nossa região aqui anterior do pescoço. Então aqui a gente tem o processo mastoide, externa a clavícula, como eu comentei. E quando a gente agora chega nessa região anterior do pescoço, o que a gente vê é isso aqui. Mas o que a gente tem que entender é o que está aqui por baixo dessa pele. Então, o que é importante? Ó, aqui eu percebo a mandíbula, o arco aqui da mandíbula, o mento ou o queixo, tá? Região mentual. Esse aqui é o assoalho da boca, da cavidade oral. Se vocês levantarem na frente do espelho, levantarem a cabeça, olharem de lado aqui para o espelho e engolirem, vocês vão ver que essa região toda levanta e abaixa. Ou peçam para a cobaia de vocês fazer isso na frente de vocês, vocês vão ver essa estrutura levantando e abaixando. Na próxima aula, na outra aula, não na próxima, na outra, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas são todas essas estruturas aqui associadas, seja à região final da cavidade oral, da laringe, da faringe e do próprio esôfago, que sobem e descem. Por quê? Porque isso é um processo importante na deglutição, a gente vai falar mais dele depois. Agora eu consigo perceber que aqui embaixo, às vezes não é tão nítido, mas mais ou menos nessa região, eu sinto uma estrutura mais dura, que até dói na hora que eu aperto, é o osso hioide. Nos homens é bem fácil de perceber o chamado gogó, ou chamado pomo de Adão. Isso aqui a gente vai ver na aula de respiratório, que é chamado de proeminência laríngea. Então, é uma cartilagem da nossa laringe que se projeta anteriormente. Nos homens é mais desenvolvida por causa da quantidade de testosterona. Então, o que acontece? É fácil de perceber, eu consigo identificar essas estruturas e eu consigo entender onde que está essa proeminência laríngea e onde estão as cartilagens da laringe. Por que isso é importante? De novo, entendendo que aqui estão os dois músculos esternocleidomastoides, agora eu preciso entender aqui onde que estão posicionadas as estruturas aqui no meio. Então, eu percebo o ocioide, percebo a laringe, então minha referência maior é perceber onde está o pomo de Adão. Então, eu vou perceber que ela está mais ou menos nessa região aqui. Em mulheres é bem mais difícil de perceber. Por quê? Porque a nossa cartilagem laringe, a nossa cartilagem tireoide, ela tem um desenvolvimento bem menor, por conta da testosterona em quantidade menor. Então, esse pomo de Adão, não é de Adão, é de Eva, né? É menos desenvolvido, fica mais difícil da gente perceber ele. Mas se a gente deglutir, a gente vai sentir uma estrutura maiorzinha subindo e descendo. Então a gente localiza, ok, músculo esternocleidomastoide, ocioide, cartilagem tireoide ou pomo de Adão. E eu desço mais um pouco, eu percebo, a gente vai ver depois na aula de respiratório, eu percebo que existem outras cartilagens aqui no meio e eu sei que aqui embaixo está a traqueia. Posicionada em cima da traqueia e bem juntinho da laringe está uma glândula, a glândula tireoide. Eu só vou dar uma palhinha para vocês. Mas aqui eu tenho uma cartilagem chamada de tireoide, aqui tem uma glândula chamada de tireoide. Por que o nome é o mesmo? Porque, na verdade, a ideia de tireoide é o formato de escudo. Então, é como se eu tivesse duas lâminas de cartilagem aqui na frente e a própria glândula tireoide forma também duas lâminas aqui na frente. Ela não se fecha atrás. Então, é como se fosse um escudo aqui e um escudo aqui. Por isso que o nome é o mesmo.
só que cartilagem tireoide, glândula tireoide. E aí eu falei tudo isso por quê? Porque depois, para a gente poder palpar os lobos da glândula tireoide, eu preciso saber onde é que está o músculo esternocleidomastoide. Senão a gente diz, nossa, essa pessoa aqui está com bócio, está com uma glândula tireoide gigante. Na verdade, eu estou palpando o músculo esternocleidomastoide, tá? Então, o músculo vem até aqui e eu tenho que conseguir pegar aqui no meio e sentir onde é que está, onde estão os lobos da glândula tireoide. Referências anatômicas importantes. Então, a minha proposta é que vocês, na frente do espelho, apertem um pouco o pescoço, fiquem com o pescoço um pouco vermelho, não faz mal, mas é uma maneira de vocês irem percebendo onde estão essas estruturas. Como eu já comentei com vocês, quando a gente fala de tórax, é fácil de perceber, por exemplo, músculo peitoral, existe avaliação de prega peitoral, então é uma das pregas que tem que ser examinada, e também vocês conseguem aqui perceber a prega axilar anterior, que é formada pela própria presença do músculo peitoral maior. Ainda no tórax, vocês conseguem então perceber onde está o externo, essa porção aqui de cima que eu apontei é o manúbrio do externo, essa porção mais alta, e depois eu tenho o corpo do externo aqui embaixo. Eu consigo perceber a clavícula, eu consigo perceber as costelas e as cartilagens costais. Tá? Então dá para perceber isso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Ainda no dorso, mas aliás, ainda no tórax, só que agora em posição posterior, olhando o dorso, eu consigo perceber sentindo aqueles processos espinhosos, eu consigo perceber que existe um processo mais proeminente. E que processos são mais proeminentes? Bem na transição entre pescoço e tórax. Por quê? Porque o processo espinhoso da sétima vértebra cervical e da primeira vértebra torácica são mais preeminentes, especialmente o da sétima vértebra cervical. Então é fácil de perceber onde está esse processo espinhoso. Então é uma forma da gente às vezes começar a contar as vértebras, identificando onde ele está e descendo. Ainda, como eu comentei com vocês, as partes da escápula vocês podem ir palpando, vocês podem perceber onde elas estão. Então, a espinha da escápula, a borda inferior da escápula, a margem medial da escápula. E tem essa regiãozinha aqui, ó, da espinha da escápula que se projeta aqui lateralmente e que fica, se vocês seguirem por aquela estrutura mais dura, vocês vão chegar até aqui o ombro, até essa região aqui do ombro. Ela ainda é escápula, tá? Eu já vou mostrar para vocês numa outra vista. Eu ainda consigo ver os processos das vértebras. Aqui nessa vista superior do ombro, olha só, aquela espinha da escápula e essa região aqui que se projeta lateralmente. Isso a gente chama de acrômio. É um nome esquisito, mas é um dos pontos de fixação, então, da clavícula e um dos pontos de apoio da musculatura que move, então, o nosso membro superior. Ainda no membro superior, eu consigo identificar algumas regiões, e isso, caso vocês tenham interesse, isso não é questão de prova esse ponto aqui, porque são coisas um pouco mais de curiosidades, então a gente consegue perceber pontos laterais que estão ou na ulna ou no úmero, então vocês vão conseguir perceber, sentindo aqui o cotovelo, se vocês movem o cotovelo e eles movem juntos, vocês estão na ulna ou no rádio. Se eles ficam fixos, vocês estão no úmero. Então eu consigo perceber o olecrano, que é essa ponta aqui do cotovelo, tá? Que é uma ponta aqui da ulna. Eu consigo perceber estruturas que estão no úmero e que são pontos aqui de fixação de músculos, são pequenas elevações, a gente chama de epicôndilos, são pontos de fixação de músculos e que permitem então a movimentação de vários músculos. Ainda, se eu pensar em membro superior, eu vou ficar só com membro superior, eu não vou entrar em membro inferior.
Se eu pensar ainda, eu consigo, de novo, palpando, eu sei que o bíceps é anterior no meu braço, o bíceps braquial é anterior ao braço. Se eu fizer a aproximação, a flexão do cotovelo, do antebraço, eu sinto essas fibras se contraindo. Ao contrário, o tríceps é antagonista, então ele está posterior. Se eu fizer a extensão do meu cotovelo, eu sinto essas fibras se contraindo. Então, bíceps, tríceps. Mesma coisa, se eu pegar o meu antebraço e a minha mão, eu estou tentando aqui posicionar para mostrar para vocês, olha a dificuldade aqui, eu consigo fazer a flexão dos dedos ou a extensão dos dedos. Então, se eu colocar a mão nessa região anterior do antebraço e contrair, eu sinto a musculatura anterior aqui, que são os músculos flexores, se contraindo. Mesma coisa se eu fizer agora a extensão dos dedos e eu colocar minha mão, minha outra mão, no antebraço nessa região posterior, dorsal. Então, eu sinto essa musculatura se contrair. Então, são sempre referências anatômicas interessantes. A gente consegue perceber a presença desses ventras musculares. Só para finalizar, quando a gente fala então ainda da região do quadril, a gente consegue perceber, principalmente em quem é mais magro, essa crista ilíaca, ou a gente consegue perceber essa espinha ilíaca anterior, essa tubérculo aqui ilíaco, que é o ponto, aliás, aqui o tubérculo, que é ponto de fixação ou de saída daquele ligamento inguinal. Então, essa espinha ilíaca anterior apresenta então uma região de tuberosidade, de tubérculo, que é um ponto de fixação de músculos e ponto de fixação também daquele ligamento inguinal. A gente vai ver o ligamento inguinal se projetando aqui e daqui para cá. Então, a gente vai ter essas várias estruturas que a gente pode perceber palpando a superfície de um indivíduo. São todas informações importantes, são referências anatômicas importantes para depois vocês levarem para o estudo ou para o exame de um indivíduo. Como eu vou examinar um indivíduo, como eu vou avaliar esse indivíduo. Eu espero que tenha ajudado vocês e vamos seguir depois para a nossa aula, a nossa conversa final.